Um salve com muita alegria a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, a todo o povo de fé, todo o povo de axé, a toda a comunidade umbandista. O meu salve para cada um de vocês. Meu nome é Christian, do PADU, Projeto Axé de Umbanda. Sou médium de Umbanda, pai de santo e venho trazer para vocês um pouco mais de conhecimento, de informação, de fundamentos sobre a religião Umbanda. E hoje eu quero trazer um pouco do que é a realidade, do que vem acontecendo com o PADU, Projeto Axé de Umbanda. E hoje eu vou trazer para vocês web aula aqui do PADU. Eu ministro aulas aqui na região de Jaguariúna sobre a religião de Umbanda. E antes da pandemia, antes do Covid-19, no comecinho do ano, janeiro, fevereiro, a gente iniciou um curso onde eu estava dando aula presencial e tivemos que interromper essas aulas presenciais por causa da pandemia, por causa do isolamento social. E eu tive que começar a fazer aulas online para esse grupo que eu comecei a ministrar essas aulas presenciais. Então, e isso também se encaixa naquela promessa que eu fiz no último vídeo de 2019, que eu falei que ia ter novidades, que o PADU ia mostrar algumas coisas diferentes. Uma delas era isso, era começar a promover aulas para que a gente pudesse fazer depois conteúdo que todos vocês merecem para poder aprender. E eu estou preparando isso, estou fazendo isso. Tanto que esse curso que eu faço presencial, eu já estou transformando ele online. E quando estiver pronto, vocês vão saber. E outra promessa que eu tinha feito era de trazer pessoas no PADU, aqui no canal, para que a gente pudesse bater papo, pessoas relacionadas com Umbanda, pais e mães de santo aqui da região, para que a gente pudesse conversar, falar um pouco sobre Umbanda e também médiuns, que agregam muito dentro da nossa religião. Mas não houve essa possibilidade por causa do que a gente está passando hoje, por causa da realidade que a gente está passando hoje, que é o Covid-19. Mas isso tudo vai acabar um momento e a gente vai conseguir cumprir essas promessas, cumprir essas metas que aqui a gente tem no PADU. Mas para que vocês então sintam aí como que é o gostinho de poder estudar aqui no PADU, hoje o papo reto é web aula do PADU. Roda a vinheta e vamos pro vídeo de hoje. A luz divina em todo o seu esplendor vem do reino de Oxalá, aonde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. Vamos falar da influência indígena na Umbanda. Falar de influência indígena na Umbanda, a gente tem que falar da Jurema, não tem como, né? A Jurema é uma religião mais do nordeste do Brasil, mas que não é Umbanda, mas que tem muito de Umbanda. Tem os caboclos, tem os pretos velhos, mas a incorporação de um caboclo, quando você incorpora um caboclo, é só aquele pronto, não tem outro. O preto velho é só aquele pronto. Eles têm uma conotação, uma maneira de tratar como mestre juremeiro, né, como mestre da Jurema. Tanto que a gente vê muito falar que na Jurema Zé Pilintra é mestre juremeiro. Então, mas a Jurema é uma religião praticamente, se não 100%, 90%, 90 e poucos por cento aí, com uma religião indígena. A Jurema traz para a gente como influência os cachimbos, um pouco de magia europeia e também as ervas e as encantarias indígenas, ou seja, as ervas mesmo que os indígenas faziam, aquelas garrafadas de ervas para curar uma doença ou outra, para curar uma mazela no espírito ou na matéria. Então essas garrafadas de erva vêm influenciado na Umbanda, vem influenciado pela Jurema, mas pela religião indígena, pelas religiões indígenas. Então quando um caboclo está atendendo você e fala: filho, pega 3 folhas disso, 3 folhas daquilo e faz aqui um macerado e bota para macerar por tanto dia para esperar, tal, e aí você vai beber, ou então você vai passar no corpo, então vai usar assim. Isso é influência indígena dentro
da Umbanda, né? A gente vê isso constantemente, mas às vezes não repara que é isso. Outra coisa também é o Toré, que é uma outra religião indígena e que é uma religião de danças, de cultura, que traz a forma de deixar a energia que está vindo fazer com que o corpo se movimente e mostre a energia que está vindo pelo movimento do corpo. Então a dança, quando você vê caboclo dançar muito, quando você vê entidade dançando muito, é influência indígena, é influência do Toré. Então as danças e as maracas também, que são aqueles chocalhos que algumas entidades usam, algumas amarradas na perna, outras na mão mesmo, mas são assim, para você saber o que é o maracas, as maracas, mas não são chocalhos, são maracas mesmo, tá? E o xamanismo nos trouxe de influência os fumos e as bebidas. O xamanismo usava muito de fumo, muito de tabagismo, para poder se conectar com o sagrado, com o divino. E isso foi trazido para a Umbanda, foi influenciado dentro da Umbanda o fumo e a bebida para poder se manter conectado, ou para se manter, ou para fazer uma dispersão de energia. A gente vai entender mais isso quando a gente falar especificamente sobre fumo e bebida na Umbanda. Mas é só para vocês saberem de onde veio essa influência. Por que tem o fumo dentro da Umbanda? Porque veio influenciado pelo xamanismo, por uma religião indígena. Beleza? Eu falei lá atrás no kardecismo que o Caboclo das Sete Encruzilhadas citou quando ele falou a influência de duas religiões, né, do kardecismo e da católica, né? Mas o Caboclo das Sete Encruzilhadas era muito aquém daquilo que a gente imaginava. Ele já dava letra de tudo, né? Presta bem atenção. Ele falou aquilo, né, que é tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Espírita, ele já colocou o nome de espírita dentro da tenda, então ele já estava falando que existia uma influência espírita dentro da Umbanda. Quando ele fala Nossa Senhora da Piedade, ele já está falando de uma santa católica, então ele já está falando que existe a influência católica dentro da Umbanda, ou que vai existir influência católica dentro da Umbanda. Mas nessa última encarnação minha, eu era um índio brasileiro, e eu venho como caboclo das Sete Encruzilhadas para homenagear essa minha última encarnação. Ele já dá letra ali também, que a Umbanda vai sofrer essa influência, que a Umbanda vai ter a influência dos povos indígenas. Então tudo está desde o começo. É só a gente começar a prestar atenção nos detalhes, nas coisas, nos que se fala, para a gente poder entender. A pagelância, faltou falar da pagelância aqui, que também é uma influência indígena. A pagelância, ela nos traz de influência todas aquelas ervas, aquelas enfeitarias, aqueles ornamentários. Um caboclo que quer usar um cocar veio da pagelância, veio da religião pagelância. O caboclo que quer um colar de penas, um brinco, uma cabocla que quer um brinco de pena, uma cabocla que quer que ponha pena nas guias, vem da influência da pagelância, que é que enfeita. Se você for num terreiro e está todo enfeitado, praticamente todas as giras com folhas no chão, é a influência da pagelância. Agora aqui vamos rapidinho passar um slide que eu quero passar de algumas coisinhas para você, só para falar algumas coisas aqui, para deixar claro e finalizar esse último bloco. Então aí a Umbanda no centro, como está aí, vocês estão vendo. De um dos lados aí, a gente vai ter espírita, kardecista, vai ter católica, vai ter indígena e vai ter candomblé. Então, se nós estamos num terreiro que tem mais característica espírita, então essa Umbanda é uma Umbanda espírita. Aí a gente vai para uma outra tela, para uma outra foto, que nem vocês estão vendo aí agora. Eu estou abrindo a minha aqui para que possa dar certo. A gente vai ver isso aí, ó. A Umbanda sai do meio, sai da sua unidade e caminha mais para o lado espírita kardecista, que é o fundamento que Zélio e o Caboclo das Sete Encruzilhadas trouxe, né? Que é ali como Zélio começou, mais kardecista. Lógico que você vê que fica um pouquinho para o lado da católica ainda, porque tem a influência católica. Tem a influência católica, mas tem mais a influência espírita na tenda de Zélio. Mas a gente pode ver também uma outra figuração. A gente pode ver também esse tipo de figuração, onde deixa alguns costumes da espírita kardecista, absorve mais costumes da católica, mas não deixa de ser espírita kardecista.
Mas aí larga a mesa de lado, não tem mais mesa dentro do terreiro, não tem mais a prática de mesa, de irmãos ali fazendo transporte mediúnico na mesa. Aí passa a fazer transporte mediúnico no terreiro, mas com mais ênfase na católica. Então a Umbanda já sai do seu centro também, inicial, e parte para um lado mais católico. E se a gente passar para o próximo aqui, a gente vai ver que existe também uma Umbanda que fica entre a católica e o candomblé, que é aquela Umbanda que cultua os orixás, mas tem os santos católicos como referência, como sincretismo, não só influenciado para a parte afro, para os cultos de nações, nem tanto influenciado para o católico. Ele fica ali no meio termo, então ele tem uma força energética, uma influência grande da católica e uma influência grande do candomblé, mas é Umbanda, não deixa de ser Umbanda, mas ele fica no meio do caminho. Então são terreiros, são maneiras de cultuar a Umbanda, que a gente pode encontrar um outro terreiro, é uma Umbanda que tem bastante de candomblé, que tem bastante dos povos de nação, da cultura de nação do candomblé, e com um pouco de indígena. Você vai ver algum ou outro caboclo vestido de indígena, alguma parte de xamanismo. Na verdade, o xamanismo, a parte indígena, vai estar em todas as umbandas, né? Menos na kardecista mais pura, naquela primeira de Zélio, que tinha muito pouco fumo, muita pouca bebida, não tinha tabaco. Aqui nas umbandas, nessa umbanda agora que a gente está falando em específico, que é um candomblé com um pouco de indígena, você vai ver muito toque de atabaque, muita dança, muita ritualística nessa parte de curimba, entendeu? De pontos cantados, né? Então vamos para o próximo aqui, que já está dando tempo, daqui a pouco a gente tem que terminar esse vídeo, que senão vai ficar grande demais. E esse aqui é uma influência totalmente indígena, aquele último que eu falei, que aí a pagelância impera, vem bastante influência da pagelância, do xamanismo, e aí os caboclos vão ter maraca, vão ter pemba, vão ter ornamentos como facão. Tem caboclos aí que você vê até caboclo trabalhando com cobra mesmo, animal vivo. É uma influência muito forte da indígena, do xamanismo e da pagelância. E com folhas no chão o tempo todo, em todos os trabalhos, em todas as giras, e caboclos com cocar, com vestimenta, enfim. É bem diferente, provavelmente, do que a gente está acostumado. Para mim, eu acho que um terreiro de Umbanda, que eu caracterizo como um terreiro que seria agradável para mim, é ter todas essas influências, mas não deixar de ser a unidade Umbanda. Não deixar de ser a Umbanda que a gente acredita, a Umbanda que a gente tem fé, sabe? Eu não preciso ser só Umbanda sagrada, eu não preciso ser só Umbanda kardecista, eu não preciso ser só Umbanda que tem as influências católicas, ou afro-brasileira, ou indígenas. Eu posso ter um pouco de cada uma delas. Eu posso ter essas influências e conseguir fazer uma gira coesa, com amor, com fé e caridade no coração, e levar para todo mundo aquilo que os orixás, que as entidades e que nosso Pai Olorum quer que a gente leve como médico de Umbanda. Tá bom? Então eu finalizo aqui esse último bloco da nossa web aula 4. Um beijo para vocês, fique com Deus, até uma próxima aula. Tchau!